Boa noite, pessoal. Vamos lá então para a resolução do nosso simulado. Vamos ver aí como é que se saíram, né? Estou sabendo já que teve bastante 10, então vamos ver aí como é que vocês trabalharam com essas questões, né? Alguns já têm uma experiência. Vamos lá então. Primeira questão. Vamos lá. Bem, temos uma imagem que é da primeira unidade. Então, vocês tiveram aula presencial sobre esse conteúdo e que falava sobre as pinturas rupestres, principalmente de uma caverna que foi encontrada na Espanha e que essa caverna ela tinha esses desenhos. E a pergunta era, de acordo com a imagem ao lado, o que fez os cientistas concluírem que as pinturas rupestres foram feitas por neandertais das cavernas encontradas na Espanha. Então, de acordo com a apostila, a página 10 da apostila, nós vamos ter, então, o fato da datação. Então, a resposta correta é aqui, ó, é a letra A. Então, acho que todos acertaram. Não podia ser a B, né? Por serem muito mal feitas, não tem nada a ver, como eu falei para vocês, sempre aquele cuidado de descartarem aquelas alternativas que não tem muito a ver, certo? Então eu tenho certeza que ninguém teve dúvidas nessa questão. Próxima questão. Olha só que fácil, uma questão bem direta, né? Porém, bastante trabalhada na sala de aula. Então nós temos a pergunta: organização que tem como objetivo principal a defesa da paz e da segurança mundial. E aí? Só de falar isso, paz e segurança mundial, nós vamos ter letra A, OMC, Organização Mundial do Comércio? Não, né? Então, a ONU, Organização das Nações Unidas, cujo objetivo é a paz mundial, manter a paz mundial, evitar que conflitos como Primeira e Segunda Guerra Mundial voltem a acontecer. É isso? Então, também bem fácil. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, ela que estabelece essas normas que agora nós estamos passando em relação à pandemia, né, do coronavírus. A FAO, que é uma entidade ligada à ONU, que se preocupa com a parte da fome no mundo, né, recolhendo dados de vários países sobre a questão alimentar. Muito fácil também. Território e fronteira. Lembram? Unidade 1 também foi... Essa prova, eu creio que vocês não tiveram, esse simulado, vocês não tiveram dificuldade, porque a gente teve as aulas presenciais, né? A gente já estava na última unidade do nosso livro, então eu creio que ninguém teve muita dificuldade, não. Vamos lá, então. Território e fronteira. Território. Resposta correta, letra C. Território é o espaço geográfico ocupado por um povo, enquanto que a fronteira limita as bordas, ou seja, ela impõe limite desse território em relação a outros países. Professora, por que não pode ser a A? Porque a A, territórios são divisas entre os países e fronteiras. Podem ou não existirem nesses territórios. Então, tá sem nexo, assim, não tá discordando, né? Não tá sem concordância. Próxima questão, os blocos econômicos. Olha que fácil, os blocos econômicos. Então, a pergunta é, marque a alternativa correta sobre o que são esses blocos. Então, os blocos econômicos, nós estudamos que eles surgem nessa nova ordem mundial, a que nós vivemos hoje, que é a multipolaridade. E por quê? Porque que objetivo deles, qual é? Então, também da unidade 1, da apostila, se eu não me engano, entre a página 10 e 15, mais ou menos, nós vamos ter a letra D. São associações feitas por países com objetivos comuns, que buscam a maior integração de suas economias, do comércio, dos serviços e das pessoas. Certinho? Próxima questão. Vamos lá, questão número 5. Bem, temos aqui uma imagem, essa imagem é comum, representa um fato histórico, né? Ela é muito usada, principalmente nos livros de história, ela é muito encontrada nos livros de história,
de geografia também, que fala sobre a Guerra Fria, né? Onde o mundo ele foi dividido em dois grandes blocos. Foi a ordem bipolar, chamada ordem bipolar. E a pergunta também era bem fácil de interpretar. Marque a alternativa que representa corretamente essa classificação. Ou seja, como que ficou dividido o mundo durante a ordem bipolar? Então, resposta correta, letra A. Primeiro mundo, os capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, todos os socialistas. E terceiro mundo, os capitalistas subdesenvolvidos. A letra B não podia ser, países pobres, países ricos e países milionários. A C também não, países emergentes, né? Países emergentes é agora dessa nova ordem mundial. Países pobres, países ricos desenvolvidos, países do norte ricos e países do sul pobres, isso aqui é outra classificação, que também não se encaixa dentro da ordem bipolar, do que foi a Guerra Fria. Muito fácil também. Tem gente que tirou 10, estou sabendo, hein? Vamos lá. Questão número 6. Novamente sobre a formação do Estado. Então, nós vamos ter as 4 condições jurídicas necessárias para a formação do Estado, para que um Estado seja aceito, né? Seja consolidado em si. Resposta correta, governo efetivo, território delimitado, população estável e soberania. Então, vocês vão lembrar que a gente falou muito da importância da soberania para esses países serem reconhecidos, ter o seu governo reconhecido, né? Então, essa aqui também é da apostila, é do nosso livro, da unidade 1, então, também super fácil. As outras alternativas, ó, podem observar que as outras alternativas, elas não se encaixam. Ó, letra A, governo efetivo, território indefinido. Como assim indefinido? Né? Então, você já vai eliminando aquelas que você sabe que não tem muito a ver com o conteúdo. Ó, aqui também a C, ó, sem governo efetivo, tem nada a ver, né? Precisa ter um governo. A D, governo efetivo, ok, território delimitado, ok, população estável, ok, e sem fronteira definida. Então, atenção a esses detalhes aqui, ó, sem fronteira definida. Então, também não podia ser a letra D. Então, resposta correta, B de bola. Próxima questão aqui, questão número 7, ó, temos uns dados. Os dados, nós vamos ter países que foram enumerados de 1 a 5. Temos o crescimento demográfico, que já sabemos o que é. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. A taxa de analfabetismo e a expectativa de vida. A pergunta está associada aos países de 1 a 5. Então, você iria analisar os dados com base nos conhecimentos que você já tem sobre o que é o IDH, o analfabetismo, o que é a expectativa de vida, crescimento demográfico e tudo mais. Letra A. Desses países, nenhum possui economia desenvolvida? Então, será que essa palavra nenhum ela tá, né? Olha só, nós temos aqui o país número 5, ó o IDH dele, ó. Tá? País número 1 também tem um IDH um pouquinho melhor, né? Mas o país número 5 mostra um IDH próximo a 1. Então, lógico que para isso eu preciso saber que o IDH é o indicador socioeconômico que vai de 0 a 1. Então, quanto mais perto de 1, mais desenvolvido é o país. Então, não é a letra A. A letra B também não. Está dizendo que o país 1 e o país 5 devem ser os mais ricos e desenvolvidos. Né? Então, nós temos aqui, no país 1, uma expectativa de vida muito baixa. 49,54, né? Barra 54. É uma expectativa de vida muito baixa. Então, não pode ser também. O correto é a C. País 5 é o que apresenta o melhor IDH. Então, estava bem óbvio, bem facinho. A única coisa que você precisaria saber aqui nessa questão é que o IDH ele vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, mais desenvolvido, né, mais rico é o país. Ok? Vamos lá. Essa aqui também, muito fácil.
já da unidade 2, né, a questão que nós debatemos em sala de aula, houve aulas presenciais sobre esse conteúdo, sobre todos esses conteúdos. Então, acho que vocês conseguiram se sair bem. Nós temos aqui, então, uma pergunta associada à importância do idioma. A importância do idioma nativo. Então, por quê? Por que é importante para um país manter o seu idioma nativo? Então, tá aqui, ó, resposta D, a letra D, né? Para preservar a identidade cultural do país e não perder suas origens linguísticas, né? Então, isso aqui estava bem facinho, a gente debateu muito sobre a importância da identidade cultural dos países, né? Então, creio eu que muita gente mesmo saiu muito bem nessa prova. A próxima questão número 9, né, a penúltima, nós vamos ter aqui uma pergunta falando sobre os imigrantes, já da terceira unidade do nosso livro, falando sobre os imigrantes e sobre a situação do Brasil. E a gente sempre falou nisso, que o que faz uma pessoa sair do seu país? São vários os motivos, desde perseguição, guerra, não esqueçam das catástrofes naturais, terremotos, tsunamis. Mas, de uma forma geral, nós só saímos de um país, do nosso país, em busca de melhores condições de vida em outro país. Então, não tinha para onde correr, né? Essa aqui também estava bem na cara, que era a letra A, busca por melhores condições de vida por parte dos migrantes, né? Das pessoas que migram. As outras questões falam sobre o Brasil, caos social no Brasil, que amplia a oferta de empregos no país. Nós sabemos que não reflete a realidade do nosso país, que tem já tinha um número bem grande de desempregados e agora que tem mesmo. C, excessiva propaganda migratória brasileira no exterior, também a gente não faz, né? Não tem essas propagandas. E D, crescimento econômico do Brasil nos últimos anos, então vocês já sabiam que essa daí não tinha como ser, né? Então, resposta correta, letra A. Eita, chegamos na última questão. Eita, muita gente aí com 10ão, né? Ah, vocês são demais. Aqui outra questão também sobre a última unidade, a unidade 3 do nosso livro, falando sobre os movimentos migratórios, os fluxos migratórios. E nós temos aqui, então, a situação do Haiti. E vocês sabem que a gente debateu muito na sala de aula a questão do Haiti, né? E o porquê dos haitianos terem escolhido, principalmente o Brasil, para praticarem, né, com maior intensidade esse fluxo migratório deles. E vocês vão lembrar que nós debatemos bastante, marcamos na apostila, que um dos motivos foi o fato do Brasil liderar uma missão de paz da ONU, né? A MINUSTAH. Então, isso fez com que os haitianos sentissem, né, um certo carinho. Eles viram que o exército brasileiro era um exército, digamos, caridoso, né? Então, eles falaram, então, vamos para o Brasil, né? Se a polícia lá é boazinha, o pessoal lá é gente boa. E vieram para cá. Estima-se que entre os anos, né, de 2012 a 2017, nós tivemos a entrada de 22 mil haitianos no território brasileiro. É isso aí. A resposta correta, então, é a letra D, né? As outras alternativas, vocês viram que também não tem muito a ver com o que nós estudamos, com o que nós debatemos em sala de aula. Então, é isso aí, pessoal. Parabéns aí ao pessoal que tirou 10, que se esforçou, que, entendeu? Aos que tentaram, aos que estão de parabéns. Nós vamos conseguir aí sair juntos. Juntos somos mais fortes. Beijo para vocês. Tchau.